Olá a todas e todos. Esse é o Lalim na Linha, um programa de entrevistas e bate-papos com artistas, profissionais da cadeia produtiva da arte e da cultura de Brasília. Esse programa é feito como contrapartida à Lei Aldir Blanc, que beneficiou a Lalim Produções, uma das diversas empresas da cadeia produtiva da cultura que esteve com suas atividades bastante prejudicadas durante esse período aí de pandemia. E hoje esse programa traz para bater um papo exatamente sobre isso, né, sobre a arte e a cultura durante a pandemia, o Mariano Eliseu Dourado, também conhecido como Mariano, violeiro, produtor, também da área do cinema, e que vai contar para a gente um pouco, vamos bater um papo aqui sobre as estratégias aí, né, que podemos desenvolver durante esse período para que a arte e a cultura continue chegando ao público. Olá, Mariano, bem-vindo, como é que você está? Tá tudo na medida do possível, né? Com esses tempos doidos aí, mas na medida do possível a gente vai tentando tocar a vida aí meio que normal, mesmo sabendo que a gente está agora passando por toda essa dificuldade aí na saúde, né? Pois é, Mariano, eu queria que você se apresentasse um pouco. Você é violeiro, você é compositor, você está aí com o Macedo, né? Nessa estrada aí do Macedo Mariano já tem quantos anos? Assim, a gente tem esses trabalhos aí na cultura, já tem muito tempo, em relação à dupla, né? A dupla tem cerca de 15 anos de trajetória. É uma dupla, a dupla, como você bem colocou, Macedo e Mariano, é uma dupla de violeiros. A gente tem os trabalhos bem voltados à cultura popular, à linha de cultura popular, né? Esse é o nosso mote central. A dupla, nesse tempo aí da pandemia, infelizmente, realmente a gente nos privamos de estar apresentando em público, né? Por conta disso tudo aí, e aproveitamos esse espaço para incubar algumas ideias que a gente tinha. Esse ano de 2021, se o Papai do Céu permitir e se a gente também nos esforçar ainda mais, eu acho que a gente vai lançar um trabalho coletivo, inclusive, agregando muitos dos nossos colegas e de produção e de artistas também com esses trabalhos ligados à viola caipira. E fora do trabalho da dupla, eu tenho esse trabalho de produção que ele foi melhorado depois que eu terminei minha faculdade em 2015, né? Fiz vários outros cursos, ampliei o network de trabalhos, inclusive você é uma das pessoas que, a partir daquela situação, contribuiu, né, bastante, muito mesmo, com esse meu crescimento profissional, e hoje a gente tem conseguido algumas coisas, hoje a gente tem esse trabalho focado mesmo na viola caipira, em todas as suas possibilidades musicais, de estilos, né? Fora da dupla, a gente tem essa meta de divulgar, né, e ampliar a percepção do público de todas esses estilos musicais da viola caipira. A gente tem um projeto que chama, eu lidero esse projeto que chama Cordas da Vida, né? Não é muito coincidência, mas a gente quer que esses trabalhos da viola caipira se perpetuem por vários tempos aí. Maravilha, Mariano. Eu adoro, né, essa questão da viola caipira, é uma coisa que me encanta muito nessa área, essa continuidade ao longo dos tempos e por mais que outros desdobramentos, né, advindos, né, talvez frutos dessa vivência, né, da música caipira, se desenvolvam mercado, mas a música raiz continua, né? A gente anda pelo Brasil de norte a sul, a música de raiz, ela permanece, né? Isso é muito interessante. E isso, né, traz, né, à mente um projeto que nós estamos, né, na verdade, atuando aí na segunda edição, que é o recorte histórico da música e da viola caipira, que vai trazer um pouquinho vai trazer exatamente um pouco dessa história, né? A primeira edição foi feita de maneira presencial, né, com público presencial, e fala um pouquinho sobre esse projeto, essa primeira edição,
e agora o que a gente está, né, o que você está programando para a gente lançar em breve aí. Quando você fala a gente, é a frase mais acertada, né? É a gente, porque realmente é eu, você, né, e muitas outras pessoas envolvidas, né? Mas nesse campo de liderar essa parte né, de elaboração, né, de estratégias, de todos os aspectos, realmente você é uma pessoa fundamental lá em Produções aí, não somente né, com a gente, mas em vários outros projetos aí. Então, é isso, o recorte histórico da música de viola caipira, da música caipira, ele já teve uma primeira edição presencial, física, né? A gente percorreu no Distrito Federal estações do metrô. Isso porque antes disso, em 2017, a gente teve uma experiência muito significativa e que a dupla gostou muito, né, de ter se apresentado numa estação do metrô, e a gente viu que é uma locação muito própria, sabe? A gente leva um pouquinho de alento para quem está voltando ou para quem está indo para o seu labor, né? Para quem está voltando para casa ou para quem está saindo de casa. De repente ele está voltando estressado demais, chega, né, para um pouquinho ali, 5 minutinhos, 10 ali, escuta uma música que ele se identifica, que ele traz um pouquinho das memórias dele e chega em casa com, né, mais tranquilo. Então, acho que é uma janela muito boa. Oportunamente, em uma outra situação, a gente pretende retomar esse trabalho. Mas aí agora, na impossibilidade de fazer esses projetos presenciais, a gente realmente readaptou esse projeto para esse ambiente online, né? E a gente pretende estar fazendo isso agora, ainda esse ano ainda, né? Agregando outros colegas aqui da música de viola caipira, aqui do Distrito Federal, que tem seus trabalhos essencialmente voltado à música de viola caipira, especialmente à música caipira. Aí é isso. Bom, esse não será o primeiro projeto, né, que será adaptado para o ambiente online. Felizmente, né, começamos o ano de 2020 com algumas parcerias já engatilhadas, né, para serem executadas e que foram interrompidas aí pela crise sanitária. Bom, dessas experiências, eu acho que a gente podia entrar numa ordem cronológica aí, né, para falar um pouquinho de cada uma delas, porque eu acho que a primeira foi muito interessante, né, o projeto 116 quilômetros de viola caipira, que foi o primeirão, né? Que quando a crise chegou, quando a crise sanitária chegou, a gente já estava com o bloco na rua, né? Já. E aí eu acho que esse projeto é muito interessante, né? Foi muito interessante porque a gente não só tinha uma estrutura de seleção nacional, tinha esse aspecto, mas como também foi um dos primeiros a entrarem no ambiente virtual, né? A gente conseguiu fazer essa adaptação muito rápido, ainda no primeiro semestre, se não me engano, a gente já estava com esse projeto iniciando as exibições, né? E isso é uma coisa que eu gostaria de trazer, de dialogar com você, né? Como foi importante, né? Esse processo de seleção nacional, como 2020 esse processo já mudou tanto a sua carreira mesmo, né? Suas capacidades de agregar parceiros. Queria que você falasse um pouco disso. Como é que estava o YouTube da dupla antes e depois? Como é que estavam os seus contatos antes e depois, sabe? Fazer um certo balanço assim, do que aconteceu aí nesse processo. Bem assim, os trabalhos da gente antes desse primeiro projeto no ano de 2020, que foi o ano, né, realmente, a partir de março, que teve, acho que, o reconhecimento como pandemia, né? Mas antes disso, em fevereiro, se eu salvo engano, final de janeiro, a gente já tinha feito um circuito já no interior do Goiás. Esse é um projeto que foi aprovado no Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, né? E a gente ia percorrer 4 cidades do interior do Goiás, com menos de 5 mil habitantes, e a gente já tinha feito toda a pré-produção de locação, de ir em loco nos municípios, nas prefeituras e tudo. Infelizmente, não pôde ser realizado presencialmente, fomos pegos, como você colocou, no meio do caminho aí, sem essa possibilidade
de realizar presencial, e aí a gente rapidamente conseguiu reajustar isso para um ambiente virtual, né? Do ponto de vista de repercussão, de alcance, do ponto de vista de alcance desse produto, sem dúvida, ele teve assim, ele foi melhor repercutido, né? A gente de cachê para os artistas não tão expressivo, a gente tinha a pretensão de alcançar os artistas locais, do Goiás, no máximo, aqui de perto. Mas teve artista que se inscreveu do Paraná, teve artista de São Paulo, de Minas, de Tocantins, e assim, o projeto acabou, em função dessa massificação online, a gente acabou conseguindo mais gente de fora, né, do que, inclusive, do próprio estado de Goiás. Então, assim, do ponto de vista de repercussão, essa estratégia de você abrir, né, para outras pessoas se inscrever, ter a possibilidade de participar, foi muito acertado, né? Foi daí que, inclusive, surgiu outras parcerias minha, né, do meu negócio, né, de produção artística. Surgiram outras parcerias que lá no futuro culminou em outros cases de sucesso, inclusive. Pois é, isso foi uma coisa que eu observei muito bem, né? Foi um crescimento muito grande de rede, né? Não só de trabalho, mas de público também, né? Alcançou um público, porque é isso, né? A viola tem esse aspecto também, né? Eu acho que é um caso de muito sucesso também, não é à toa, porque é um nicho, né? Que, como a gente já falou antes, vai de norte a sul do Brasil e tem uma aderência muito grande, né? Tem uma fidelidade muito grande a isso. Então, eu vi que o YouTube de vocês está com 4.000 inscritos, né? Eu queria entender qual foi a diferença, assim, pré-pandemia e pós-pandemia. Se vocês já tinham um trabalho de ir crescendo essa comunidade, ou se isso foi um boom mesmo desses projetos que aconteceram aí de maneira tanto virtual como em nível nacional. Isso, assim, é importante também colocar, como você está colocando, isso aí é normal. Eu tenho esse trabalho na dupla, né, da dupla Macedo e Mariano, que a gente, inevitavelmente, os trabalhos que eu faço, particular do projeto Cordas da Vida, indiretamente contribui também na dupla, né, no canal da dupla. No canal da Cordas da Vida, né, do nosso projeto Cordas da Vida, a gente, antes, no começo de 2020, a gente tinha pouco mais de 800 inscritos, né? Pouco mais, talvez menos, inclusive, se eu não tiver se não me falha muito a memória, né? Com o primeiro projeto, a gente já subiu, sei lá, 2.000, alguma coisa, isso de forma orgânica, né? De forma orgânica mesmo, sem nenhum impulsionamento mirabolante aí, desses que a gente conseguiu um pouco mais de quase 2.000, e no segundo projeto, no segundo semestre, a gente conseguiu um pouco mais também, né? Então, assim, a gente entende que puxando um pouco o gatilho do que você colocou, a participação, o elenco, a participação, né, dos seguidores, dos fãs, daqueles artistas lá de fora, lá de São Paulo, ou de Minas, ou de Goiás, que vieram aqui, ou da Bahia, que participa de um projeto, né, num canal concentrado, como, por exemplo, Cordas da Vida, isso inevitavelmente se desdobra positivamente em você conseguir mais seguidores no seu canal, estou falando de mim, né? Então, assim, se desdobra positivamente nesse sentido. É claro que isso tem que ser muito bem na pré-produção, passando a fase de curadoria ou passando a fase de seleção que seja, né? Isso tem que ser muito massificado no elenco artístico, para assim, porque é uma troca, né? A gente que participa, que somos aqui do underground aqui, funciona muito assim, né? Todo mundo tem que fazer um pouco da sua parte. O artista faz a parte dele, a equipe de produção do projeto faz a parte dele, e assim todo mundo ganha. Então, assim, não é só aquela assim, a gente vai tal janela, por exemplo, X janela de distribuição no YouTube já tem, sei lá, 10.000 seguidores, então não precisa de divulgar nada, que quando dá o REC lá, todo mundo já vai estar vendo, né? Não é bem assim, né? Então, assim, realmente precisa dessa troca,
né, assim, de comportamento, né, de comprometimento. Né? Cada um faz a sua parte e o todo ganha. Né? Pois é, Mariano, esse foi um aspecto muito interessante, né? Tanto do 116 quilômetros de Viola Caipira, quanto a Viola Caipira na Rota do Ouro Goiano, que foi o projeto que a gente executou no segundo semestre, que ambos tiveram esse aspecto de seleção nacional, né? Já a seleção toda online, envio de vídeo, autorizações, no caso de menores de idade, né? Todo um processo aí também burocrático que a gente deixa para uma outra conversa, né? Mas o fato é que agregou muito, né? Agregou muito público, agregou muita visualização. Os artistas realmente se engajaram com o projeto, né? Por estarem, inclusive, esses de fora, por estarem numa oportunidade nacional, né? Porque virou uma oportunidade nacional. Já teve uma repercussão muito boa, né? Saiu na Folha de São Paulo, chegou em nível nacional mesmo a divulgação, né? E com uma estratégiazinha bem bacana, né? Assim, que deu uma força grande nesse engajamento dos artistas, que era uma pontuação exatamente para engajamento, né? O vídeo que tinha mais visualização, que tinha mais compartilhamento, ganhava uma pontuação a mais ali na seleção. Então, eu achei interessante isso. Foi uma estratégia que realmente funcionou, né? Para criar essa capacidade de rede de trabalho no nível nacional, de nome, né, do seu negócio, da sua proposta no nível nacional. Isso foi muito bacana, né? Sim, sim, se desdobrou positivamente essa estratégia, né? A gente, nas reuniões nossas de pré-produção, a gente tinha o fato da gente, né, ter reajustado esse projeto para o online, fazia a necessidade da gente ter um público melhor e maior, né, para que esse projeto chegasse, né, nas pontas, né? Então, assim, logo na pré-produção, nessa etapa de seleção dos artistas, é claro que boa parte deles foram por mérito, né, talvez 80%, mas teve um percentual aí de 30%, de 25% aí por aí, que realmente foi selecionado por conta desse engajamento que ele conquistou melhor do que os seus outros colegas, né, seus concorrentes ali. Então, e isso se desdobrou positivamente, porque o canal concentrador, onde ia ser distribuído esse conteúdo, ele teve um crescimento dentro das plataformas, né? E consequentemente, todos que ali se apresentaram teve uma melhor visibilidade. Então, acho que é uma decisão acertada. Assim, a gente, na pré-produção, a gente, de alguma maneira, pensar, né, no que aquele candidato, se no caso o projeto for um projeto mesmo de seleção, né, de pontuação e tudo, de que maneira que, de alguma forma, nesse processo de seleção, a gente pode adotar uma estratégia de maneira que as janelas se melhorem, né? Se cresçam em termos de números e qualidade também, o público, né? Quando for na hora de executar o projeto. Pois é, porque essa que é a questão, né? A gente tem feito diversos projetos aí, eu trabalhei já estou entrando no na quinta ou sexta adaptação para ação online, e é claro, ainda tudo experimental, né? A gente tem tentado buscar profissionais, especialmente na área de comunicação e na área de audiovisual, né, Mariano? Porque é uma adaptação que você precisa de um cuidado nessa coisa do visual, do tempo do projeto, né? Precisa dar uma reduzida. Tem uns aspectos aí que você precisa pensar só pelo fato de estar indo para o ambiente virtual, né? Mas o que tem me deixado mais assim, curiosa, né, de boas estratégias, né, o que eu tenho tentado estudar é exatamente isso, como agregar público. Porque os impulsionamentos em redes sociais, em YouTube, eles aumentam a capacidade de visualização do projeto, porém não necessariamente aumentam o engajamento com a sua proposta, né? Talvez não atinja o público certo. Então, talvez a gente precise ainda explorar melhor essas ferramentas para chegar num público certo. Mas eu acho que, além disso, né, para você fidelizar esse público, para você trazer como um inscrito no seu canal, né, uma pessoa que vai estar acessando o seu conteúdo,
tem aí um engajamento de rede que talvez funcione mais ainda do que o impulsionamento, né? Uma propaganda que você pode pular, ou algo que é sugerido, mas que não é exatamente para você. Então, isso tem sido bem capcioso, né, nessa transformação dos projetos em ações online, né? Como assim, como eu coloquei, esse engajamento de rede, ele é, acho que talvez o fator fundamental assim, a cereja do bolo, né? Porque, como a gente colocou, né? Por exemplo, no primeiro projeto, salvo engano, a gente contratou 12 atrações, né? E essas 12 atrações, por sua vez, todas elas divulgaram em suas redes sociais, né? Ou seja, realmente a gente conseguiu formar teias, né, de divulgação. E a gente também percebeu que aquelas atrações que Mas mais se só um detalhe, empenharam durante... desculpa te interromper, Pode mas é falar. porque vocês contrataram 12 atrações, mas quantas atrações se inscreveram e compartilharam seus vídeos e fizeram essa rede girar, né? Mais de 40, né? Em cada Eu vou projeto falar. desse, foram 40 pessoas movimentando, né? Depois vem a contratação, vem o programa mesmo, mas assim, aí nesses 40, a rede já foi movimentada incrivelmente aí, né? Incrivelmente, incrivelmente. É o que amplia muito, e assim, como você está colocando, não amplia só o número, né? Porque quando a gente faz um impulsionamento pago, por mais critérios que você coloque ali nas redes sociais, ou que seja YouTube, Facebook, Instagram, etc., isso tem muito relação com números, né? Então, assim, você quer saber qual é o número de... Você quer ampliar o seu número de seguidores ou de visualização do seu projeto, etc. Agora, assim, não necessariamente esse número, realmente, ele, por exemplo, assistiu todo o seu produto, né? Ou ele assistiu a metade, ou assistiu 5 minutos, né? Então, assim, esses números, a bem da verdade, se a gente for colocar em termos de qualidade, ele não reflete muito a realidade. Agora, aquele público dos 40 lá atrás que se inscreveram, realmente, esse é o público que realmente consome o produto do projeto, né? E aquele público dos 12 selecionados, que ele começa a distribuir ali o linkzinho da sua live quando for ao ar, esse é o público que realmente consome o produto daquele artista, né? Então, Lá essa questão da comentando rede, eu durante acho a que é isso. live, né? É o público ao vivo do projeto, é o pessoal que está comentando durante a live, que compartilha, Sim. que dá a curtida, né? E que vira números que expressam de fato quem se envolveu, o envolvimento, né? Tá. Bom, Mariano, te agradeço demais a presença aqui no nosso programa. Temos ainda muitas ações por fazer aí, né? Esperamos que esse ano ainda, e outras que vamos guardar também para quando pudermos aglomerar, não é isso? Bom, pessoal, é isso. Obrigada pela audiência. Eu sou Luana Marques, esse foi o Lalim na Linha, com Eliseu Dourado, também conhecido como Mariano, e te Mais agradeço de... conhecido como Mariana. Quer dar uma última palavra para o pessoal, Mariano? Sim, a gente agradece, né, o espaço em poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né, desejando boas energias para todo mundo. Então é isso. Lembrando que, só para deixar um recadinho, esse ano ainda, nós já tá em curso, já estamos mirabolando coisas aí. No segundo semestre, com certeza, né, a dupla Macedo e Mariano vai estar, em conjunto com vários e vários colegas aí, vai estar lançando coisa boa aí nas redes sociais aí, tá bom, gente? Maravilha, vamos ficar ligados. Mariano, um abração para você. Até a próxima. Até.